Ei, tudo bem? Esse ano eu serei candidata e eu queria tratar de um assunto aqui com vocês, que não é normalmente o assunto que eu costumo abordar, que é religião, mas como a religião tem sido usada de uma forma indevida, covarde, né, egoísta, para eleger algumas pessoas, eu achei importante tratar de um tema religioso, bíblico, aqui com vocês, conforme eu interpreto. E antes de mais nada, eu gostaria de dizer para vocês que eu sou da linha protestante do cristianismo, eu sou adventista do sétimo dia e conheço muito bem a história dos protestantes que saíram da Europa vindo para as Américas. E eles não vieram por um motivo supérfluo, não. Eles não vieram atrás de riqueza, de ambição, eles vieram atrás de liberdade, liberdade religiosa. Essa liberdade religiosa foi tirada deles por governos autoritários, que misturaram religião com política. E por isso eles vieram então para as Américas, especialmente nos Estados Unidos, e ali eles formaram uma nação laica. Uma das principais, um dos princípios da formação dos Estados Unidos é o Estado laico. Por quê? Porque eles sabiam que o poder religioso, junto com o poder político, se torna um poder extremamente opressor. Por isso que quando eu resolvi me envolver com política, eu não abandonei a minha fé, mas eu parei de fazer publicações religiosas, publicações com princípios da minha fé, porque eu não queria que as pessoas se confundissem, eu não queria que elas pensassem em mim como uma candidata que misturasse religião com política. Eu continuo sendo professamente cristã, continuo sendo adventista do sétimo dia, uma pessoa que lê muito, é uma denominação que preza muito pela leitura, pelo estudo, e eu não abro mão disso, porém eu não vou misturar a minha fé, a minha religião com política, porque na política todas as fés têm direito de existir. Na política, todas as expressões de fé merecem respeito. E é isso que a gente precisa prezar na hora de escolher os nossos candidatos a políticos, certo? Porque eles precisam estar atentos e abertos a respeitar toda forma de fé e atender a todos os direitos que essas religiões têm diante da comunidade, diante da sociedade, certo? Bom, então eu vou aqui para um dos textos que é muito usado politicamente hoje em dia. E por favor, não fiquem bravos comigo, mas ouçam até o fim. E o verso está em São João, capítulo 8, verso 32. Será que você já sabe que verso é esse? Exatamente. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O livro de João, o apóstolo João em especial, ele falava sobre quem? Ele pregava sobre quem? Ele ensinava sobre quem? Todos os ensinos de João tinham um único alvo. E esse alvo era o Messias, era Jesus Cristo. Então, quando ele fala sobre a verdade, ele está falando de uma pessoa. Ele está falando da pessoa de Jesus Cristo. E eu diria, sinceramente, eu não sei se o termo certo seria chamar isso de heresia, mas para mim é uma heresia usar um texto que se aplica a Jesus Cristo, banalizar ele na política e dizer que a verdade política de A ou B vai libertar a população, vai libertar o cidadão. Ainda que na semântica, na palavra verdade, possa existir uma conotação como essa, o texto bíblico não poderia ser usado dessa maneira. Isso é usurpar de Jesus, do Messias, a sua característica, uma característica que é só dele. Pois se existe verdade em alguém, se existe um lugar que é a verdade, que se encontra a verdade, esse lugar é no coração de Jesus, essa pessoa é Jesus Cristo. Porque do contrário disso, a Bíblia fala: ai do homem que confia no outro homem e que o coração do homem é enganoso. Ou seja, eu não posso nem confiar no próximo, como se tudo que ele falasse fosse verdade, como eu não posso confiar em mim mesma, porque o meu coração me engana. A Bíblia é muito radical nesse sentido. Ela é muito explícita. Não existe verdade fora de Cristo e não existe outra pessoa que seja verdade a não ser Cristo. Então, quem usurpa isso já está fazendo o trabalho do inimigo de Deus. Porque ninguém pode usurpar esse texto e aplicar em coisas
finitas, em coisas corruptíveis. Ninguém pode fazer isso. Quem faz isso indevidamente. E aí, a gente tem uma outra preocupação a respeito da forma que está se utilizando a Bíblia e a religião na política. A preocupação é que o cristão que não estiver no poder, se ele conseguir amalgamar política e religião, ele vai perseguir inclusive os demais cristãos, porque vocês sabem que não existe só a religião espírita, que também se divide em várias seitas ou várias denominações espíritas, como também não existe apenas um tipo de cristianismo. Existem vários tipos de cristianismo, de denominações cristãs. Então, aquela que se apoderar do poder é essa que vai perseguir os demais, vai oprimir os demais. Por isso o Estado laico é tão importante. E aí, eu gostaria de aproveitar e citar um outro texto bíblico que é muito importante, esse foi citado por Paulo, está lá em 1 Tessalonicenses, primeira carta escrita aos Tessalonicenses. É um texto também para um princípio religioso, né, de utilidade da religião, mas ali Paulo já estava preocupado com as bolhas. Oh, a gente ouve falar tanto de bolha, né? Bolha da esquerda, bolha da direita, bolha disso, bolha daquilo, que os algoritmos estão prendendo as pessoas nas bolhas das suas preferências. E quanto mais preferência você indica na sua interação com as redes sociais, quanto mais você indica das suas preferências, mais o algoritmo vai te oferecer coisas relacionadas àquela sua preferência, que ele identificou como sua preferência. E aí ele vai te encapsulando, ele vai te colocando numa bolha. E aí Paulo, muito preocupado com essa questão das bolhas religiosas, e aí eu vejo nisso uma inspiração divina incrível, e a gente pode sim trazer isso para nossa rotina, para o nosso dia a dia, entendendo bem o que quer dizer esse texto. E aí eu vou ler aqui na minha Bíblia, né? Ele está em 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Está em 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Começa ali no verso 17, quando fala orai sem cessar. Mas eu gostaria de destacar o verso 19, 20 e 21. E 22 também. O verso 19 diz assim: não apagueis o Espírito. O Espírito na Bíblia, ele é considerado o Espírito Santo de Deus, que é aquele que nos traz o conhecimento. Então a gente pode também entender isso aqui como não apagueis o conhecimento, trazendo assim para uma leitura mais abrangente, uma leitura mais das nossas necessidades cotidianas. Fala assim: não apagueis o Espírito, não apagueis o conhecimento. Na religião, o Espírito ele é responsável por convencer do pecado, da justiça e do juízo, né? É ele que nos indica: vai para o lado esquerdo, vai para o lado direito, ande por essa trilha, ande por aquela trilha. Então é ele que nos dá o conhecimento, por isso que a comunhão, a oração é tão importante. E aí no verso 20, ele enfatiza, ele disse no 19, não apagueis o Espírito, não apagueis o conhecimento. E no 20, não desprezeis as profecias. Ou seja, trazendo para uma leitura mais cotidiana, não desprezem a leitura, o entendimento, a ciência. Não desprezem o conhecimento. Aí ele diz no verso 21, algumas traduções dizem: leia tudo e retenha o que for bom. Aqui diz no verso 21, julgai todas as coisas e retende o que é bom. Por isso que eu digo que Paulo estava preocupado com as bolhas. Porque às vezes a gente está preso numa religião, eu vou falar agora da religião para depois trazer para outro assunto assim, mais cotidiano. Às vezes você está preso dentro de uma religião e você só ouve a versão bíblica daquela igreja, daquela denominação. E você fica preso naquela forma de interpretação. Então, Paulo está advertindo, olha, não apaguem o espírito, sabe? Orem, peçam a Deus conhecimento, orem por conhecimento e leiam tudo. Leiam tudo. E retenham o que for bom. Julgai todas as coisas. Porque quando a gente lê, quando a gente estuda, meu querido, minha querida, a gente tem a capacidade de saber o que é bom, o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é mal, o que é certo.
Então, se você não estuda, se você não lê, você perde essa capacidade, sua mente perde essa capacidade de entender as coisas. E Paulo, muito preocupado que as pessoas ficassem presas numa bolha religiosa, numa forma de interpretação definitiva, como se não existisse mais outra forma de entendimento, ele faz essa observação, ele faz essa ênfase, ele dá esse conselho: leia tudo e retenha o que for bom. Se você lê, se você estuda, se você tem conhecimento, você tem a capacidade para fazer isso. Você não precisa ter medo, você tem a capacidade para discernir o bem do mal. E o Espírito de Deus te dá essa capacidade, a sua inteligência te dá essa capacidade, o seu conhecimento, o seu entendimento te dá essa capacidade. E aí ele termina assim, no verso 22, abstendo-vos de toda forma de mal. Então, queridos, quando você é criado num lar onde há generosidade, onde há amor, onde há princípios, onde você é criado dentro de princípios do que é certo, do que é errado, do que é verdade, do que é mentira, do que é bom, do que é mal, você tem na sua essência, na sua capacidade espiritual, o discernimento para saber o que é bom e o que é errado. Às vezes, até mesmo nas suas atitudes, não é só nas atitudes do outro, não. É nas suas atitudes. Quantas vezes eu já me deparei falando assim: Carmen, você tá com vontade de fazer isso, mas isso é bom, isso é reto, isso é certo, isso não vai prejudicar ninguém. Então, a gente já tem aquela capacidade mental, intelectual de discernir essas coisas. Por isso, Paulo, preocupado com que as pessoas fossem guiadas por líderes, por pastores maus, por pastores mercadores da fé, ele fez essa advertência. Não extingais o Espírito, não limitem o Espírito, dê oportunidade do Espírito agir em você, dê oportunidade do Espírito te dar inteligência, te dar capacidade de entendimento. Leia tudo, leia, estude, porque estudar, ler, isso desenvolve o seu intelecto, a sua capacidade de entender. E retenha o que for bom. Retenha tudo que for bom. Se aquilo não é mal, retenha para você. Porque o Espírito Santo vai trabalhando, o seu conhecimento, o seu intelecto vai trabalhando em você, sabe? Juntando essas pecinhas do quebra-cabeça, o que é bom, o que não é bom. E aí ele termina o texto falando: abstenha-vos do mal. Afaste-se do mal, sai fora do que é mal. Tem sintoma de mal, tem cheiro de mal, tem nariz de mal, tem rabo de mal, cai fora, sai fora. Pode ter aparência de ovelha, pode ter assim, sabe, à primeira vista você fala assim: nossa, aquilo ali é uma ovelha, mas não é. Aí quando você vai descobrindo a orelhinha, você vê que a orelhinha não é de ovelha. Você vê que a fala não é a fala de ovelha, é a fala de dragão. Então, sai fora. Mas olha, não seja preguiçoso, leia tudo, não fique só na sua bolha, procure outros conhecimentos, tenha a abertura de conversar com outras pessoas. Eu me lembro na faculdade que um dos professores, ele propôs um exercício. Eu fiz faculdade de administração e marketing. Então eles falaram assim: vocês vão defender um produto aqui. E aí ele dividiu a turma em 2 grupos. Esse grupo vai defender e esse grupo vai criticar. Não que crítica seja uma coisa ruim, existe crítica boa e crítica ruim, mas vocês vão criticar o lado ruim do produto. E esses aqui vão fazer as críticas boas do produto. E aí a gente estava ali naquela empolgação, cada um querendo defender o seu lado, né? E a gente, assim, quase que cai no erro de uma disputa assim mais acirrada, mais violenta, mas a gente tem que ter muito amor, muito carinho nessa hora. E aí o professor é o moderador e ele começa a moderar os grupos. E aí, para nossa surpresa, depois que a gente acha assim: nossa, nós ganhamos com os nossos argumentos, esse produto é muito bom. Aí o professor vira e fala assim: agora vocês troquem de lado. Eu quero que vocês, que defendiam os lados bons, positivos do produto, agora vocês vão defender o lado ruim e negativo do produto. Vão apontar, né, os lados ruins e negativos do produto. E o que fazia o contrário, que era apontar o lado ruim, vai defender os lados bons do produto. Sabe, além disso ser um exercício para a gente mudar a nossa visão das coisas, isso é muito importante para um administrador, olhar com um olhar global, né? Que possa ver todo o seu serviço, todo o seu produto, se é bom, o que ele tem de bom, o que ele tem de ruim, ser um exercício muito bom para um administrador, para quem está trabalhando na área de marketing. Isso é muito bom também para que a gente crie empatia com as pessoas.
É uma forma de criar empatia. E às vezes você está ali preso na bolha da direita, achando que a bolha da esquerda não tem nada de bom, e você está na bolha da esquerda achando que não tem nada de bom na bolha da direita. E aí eu não estou falando dos extremos radicais, dos extremos que são incomunicáveis, são intocáveis. Não estou falando desses, porque esses aí eu acho que eu já até perdi a esperança de que possam mudar. Mas quando você tem assim uma flexibilidade, uma sensibilidade, você vai ver que existe coisa boa em todos os lados. E aí você vai poder tomar uma posição política não radical e não partidária. Você vai escolher pelo caráter do candidato, pela postura do candidato, pela proposta do candidato. E é isso que a gente tem que fazer na política, buscar o que é certo, o que é verdadeiro, buscar aquilo que faz a comunidade crescer, que não é egoísta, né? Que é bom para todos. Política é para isso, é para ser bom para todos, não é só para ser bom para uma pessoa. Não é para você me pedir, me dá uma cesta básica que eu voto em você, me dá um caminhão de terra que eu voto em você, me traz a máquina aqui para fazer leva minha mãe no hospital para votar em você. Não. Coloca combustível no meu carro para eu votar em você. Não. Não. Não vote em pessoas que fazem isso. Se alguém te oferecer uma cesta básica, você está precisando de uma cesta básica para sua família, pegue aquela cesta básica, mas não faça compromisso de votar nessa pessoa. Vote naquela pessoa que te ajuda como comunidade, porque o que é bom para a comunidade é bom para você também, né? O que é bom para um é bom para todos, o que é bom para todos é bom para um, tá bom? Muito obrigada por você ter assistido o vídeo até aqui. Meu nome é Carmen Barcelos, eu sou candidata a vereadora por Santa Teresa. Eu não tenho patrocinador, estou fazendo a minha campanha sozinha, claro, junto com os meus amigos de partido e, claro, junto com vocês que são meus amigos e estão aí me assistindo. Mas eu quero dizer que é sozinha em termos de patrocínio. Não estou apoiando nenhum candidato a prefeito porque eu quero estar isenta, limpa, leve e solta para fazer um mandato coerente com as necessidades da população e não com troca e favor político com ninguém. Se eu chegar até lá, se Deus me abençoar e você me abençoar com seu voto, com seu apoio, com a sua colaboração pedindo voto para mim, se eu chegar lá, eu tenho certeza de uma coisa, eu tenho 60 anos e nunca me corrompi. Não vai ser por esse mandato que eu vou me corromper. E sou uma pessoa extremamente criativa, versátil. Eu tenho certeza que eu tenho condição de ajudar muito Santa Teresa. Então, se você me apoiar, eu tenho certeza que não vai se arrepender. Um beijo, um abraço no coração.